Bom, muito bom dia. Quem já está aqui na nossa sala do nosso webinar hoje sobre gerenciamento de gases do efeito estufa, tá? Queria agradecer a todos. Um bom dia. Um bom dia. Sei o quanto é um pouco puxado a gente conseguir às vezes acompanhar um webinar, né? A gente temos muitas obrigações aí no nosso dia a dia. Eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência. A gente tem um processo, né, da pessoa validar-se na nossa plataforma para poder entrar aqui. Então, para que todos tenham o conteúdo, a gente vai aguardar 5 minutinhos. Para quem quiser ir lá pegar um cafezinho, tomar uma aguinha, iniciamos pontualmente às 10h05. Tá bom, pessoal? Fico aguardando vocês. Então, só para deixar todos entrarem, iniciamos o nosso webinar às 10h05, ok? As questões dos questionamentos, eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Mas vocês vão poder mandar os questionamentos aqui no nosso chat. Eles vão ser selecionados, né? Vão aparecer todos aqui para mim. E eu vou responder dependendo do tempo que eu falar. Todo mundo que já me conhece sabe que eu falo bastante. E eu respondo ali ao vivo, mas fiquem tranquilos, para quem eu não responder ali ao vivo, eu vou retornar por e-mail. Pode ficar em paz que eu dou um retorno, ok? Então, iniciamos às 10h05. Podem pegar um cafezinho, já retornamos, tá, pessoal? Muito obrigado. Bom, pessoal, para quem entrou agora, só deixando, recapitulando e deixando para você ciente, tá? Nós iniciaremos nosso webinar às 10h05, tá? O pessoal está se registrando, então fiquem tranquilos, podem ir lá pegar um cafezinho, uma água. Iniciamos nosso webinar às 10h05 pontualmente, tá bom? Fiquem tranquilos, podem pegar um cafezinho, já retornamos. Bom, pessoal, para quem entrou agora, só recapitulando, tá? A gente vai iniciar o nosso webinar às 10h05, tá? Já vamos iniciar, tem um tempinho de registro na plataforma, o pessoal conseguir entrar até aqui, tá? Então, por favor, fique tranquilo. 2 minutinhos, já iniciamos nosso webinar, ok?
Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos então iniciar o nosso webinar, então, nosso treinamento, desculpa, força do hábito. Bom, queria primeiramente desejar um bom dia a todos que estão aqui presentes conosco, tá? Para mais um webinar aqui da Intertalks. Para quem não me conhece ainda, eu sou Henrique Zubikov Ferreira, eu sou líder de meio ambiente aqui na área, na liderança de projetos aqui na área de meio ambiente da Intertalks, tá? É um grande prazer conhecê-los. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta que, na verdade, é de muito útil, né? Ela tem muita serventia para empresas que queiram reduzir a questão de carbono, que sejam muito engajadas com questões de ESG, que hoje em dia, não só hoje em dia, né? Já é uma tendência aí dos últimos 3, 4, 5 anos o pessoal trazer a questão da parte de meio ambiente para uma questão de governança, tá? Então, trazer esses objetivos, uma parte da governança aqui para a nossa empresa, uma questão corporativa. E o gerenciamento de gases do efeito estufa, ele não é diferente, tá, gente? Nós vamos observar que, primeiro, ele precisa ser uma bandeira defendida pela alta direção da empresa, porque ele não é uma ferramenta tão difícil de você, por exemplo, um gestor fazer o levantamento, etc. O grande problema são as ações a partir dela que são devidas, né? Uma vez que você faz um inventário, você levanta toda a sua pegada de carbono, você sabe onde estão as maiores emissões, você sabe onde está o tendão de Aquiles, tecnicamente. Muitas das vezes a gente consegue até enxergar eles a olho nu, né? Sem utilizar uma ferramenta tão boa quanto essa, que é o GHG Protocol, inclusive a gente vai dar uma olhadinha na planilha mais para frente. Porém, gente, tem uma questão que é muito importante. São as decisões que vão ser tomadas em cima disso, entende? Por exemplo, mudança da matriz energética, migração de um tipo de combustível fóssil para um tipo de biocombustível. Então, essas decisões que vão impactar financeiramente a nossa empresa, né, precisam ter o aval da diretoria para que sejam feitas essas mudanças, porque senão a gente só levanta, né, quais são os problemas, mas não toma nenhuma ação. E qualquer tipo de ação dessas exige empenho, exige custos, envolve investimento, envolve orçamento, e a gente vai ver isso passo a passo, tá? Então, vamos só primeiro iniciar aqui o nosso webinar, vamos conversar aqui brevemente sobre uma questão do contexto histórico, aonde estão as questões de gases de efeito estufa, da onde veio toda essa questão, tá? Bom, inicialmente a gente já pode trazer aqui para vocês que a questão dessa origem, né, dos gases de efeito estufa, controlar as emissões atmosféricas, que está presente lá na nossa Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, uma legislação um tanto até que antiga, né, se a gente for observar, mas as citações dela, a questão dos controles das emissões, né, de gases, etc., já havia sido citado lá, tá, inicialmente. Então, isso teve uma relação direta, tá, gente, com o processo de degradação ambiental que a gente pôde observar, né, para quem aí é um amante de história, ou lembra aí da questão histórica aí do ensino médio, se a gente for lembrar da primeira da Revolução Industrial, né, os países europeus, então, usavam muita queima de carvão, combustíveis fósseis, etc., e a ampliação, né, desse uso fez com que a gente tivesse problemas sociais e ambientais resultantes a isso, né? A disciplina de meio ambiente ela veio se mostrando que veio para ficar, né? Uma disciplina que merecia a atenção de toda a população e de todo o mundo a partir aí de 1930, 1940, porque a gente começou a observar que problemas com gestão de resíduos, como infelizmente tivemos o acidente da Baía de Minamata no Japão, na qual muitas pessoas foram intoxicadas por consumir mercúrio, né, na sua versão metilada, que acabaram se intoxicando por isso. Tivemos as chuvas ácidas, tivemos diversos outros acidentes que foram nos sinalizando que essa disciplina de meio ambiente merecia mais atenção e carinho, tá? Então, para a gente trazer aqui, então essa aqui é uma imagem de Londres, inclusive, peguei no Google, de 1900 e, se eu não me engano, 15. Eu peço até desculpas, não coloquei a fonte aqui embaixo, foi um erro meu, deveria ter colocado. Então, eu prometo que eu vou mandar o material com vocês com a fonte, o responsável pela foto, tá? Para dar os devidos créditos. Mas essa aí era uma imagem de Londres naquela época. Então, o consumo gigantesco aí ah, de carvão, né? Carvão vegetal, etc. E isso fez com que, inclusive, mudasse, inclusive, a paisagem na questão do Reino Unido, que perdeu boa parte, metade da sua biodiversidade, exatamente pela questão da monocultura, né? A extração desses materiais vegetais para poder, então, acender fornalha e a gente tivesse, então, a nossa revolução industrial, tá? E a partir disso, mas Henrique, não estou entendendo aonde você ainda quer chegar. Vamos lá. Como eu falei para vocês, as disciplinas foram sendo desenvolvidas, né?
ao longo da percepção de alguns erros e problemas, tá? Uma delas foi exatamente da questão que envolveu o principal alerta, né, que acendeu lá no Reino Unido na época e na Europa, foi as chuvas ácidas, tá? No momento da queima de combustíveis fósseis, tá? Nós temos aqui a geração de dióxido de enxofre, tá? Que é o H2CO3, tá? Que nessa combustão que é liberada nas nossas empresas, né, durante o processo de queima, ele vai para a atmosfera e pode sofrer, na maior parte das vezes sofre, tá? Uma junção com mais um íon de oxigênio, com mais uma molécula de oxigênio, se tornando então o ácido sulfúrico. Tá? Com essa questão do ácido sulfúrico, ele é gerado principalmente pela combustão de carvão, fabricação de alguns fertilizantes, tá? E aquecimento de minérios do grupo de sulfato. Não somente esses, mas um dos que mais geram, tá? Temos também um outro que é muito mais perigoso, tá? Que é a questão do nitrogênio. O nitrogênio, para quem não sabe, ele é basicamente um gás inerte em temperatura ambiente, tá? O problema é que quando ele está envolvido no processo e tem muita energia, por exemplo, nos processos até, para quem não sabe, nós temos o catalisador nos nossos carros, né? Muitas pessoas, até inclusive uns tempos atrás eu conversei até com meu pai, que é da velha guarda, né? E ele não sabia a função do catalisador, inclusive no carro dele estava sem. Eu fui explicar para ele, falei, pai, o catalisador é um processo que ele serve após a queima da combustão ali na queima do motor. Esse catalisador, né, essa ferramenta, esse equipamento, ele tem uma função de tirar, de separar esse ácido nitroso, né, que é a junção do oxigênio e do ácido nitroso, porque precisa de muita energia para o nitrogênio acabar se juntando, se ligando com outras moléculas. Que isso acaba acontecendo no motor, a combustão do veículo. Então, o catalisador faz esse processo de separação para que somente o nitrogênio vá para a nossa atmosfera. Então, essa ferramenta, então, essa parte do veículo, né, é muito importante exatamente para isso, tá? Então, o ácido nitroso, ele também chega à nossa atmosfera e faz a sua junção ali, pode fazer a sua junção, né, dependendo das situações, da pressão, etc., para se tornar o ácido nítrico, que é um ácido muito forte e pode então ocasionar nas questões das chuvas ácidas, tá? Então, por meio da combustão de carvão vegetal, derivados de petróleo, fumaça de cigarros, inclusive, né? Então, são algumas das atividades que podem aí gerar esses gases, tá? Fora o CO2 comum, tá? CO2, que é um gás do efeito estufa, tá? Que aqui a gente pode observar aqui de forma mais clara os ácidos que a gente já havia comentado anteriormente, e principalmente o CO2, que também é um gás, a não ser, tirando a questão das chuvas ácidas, tá? Mas também gera outro problema, que é o efeito estufa, um problema que hoje nós estamos aí no nosso dia a dia muito cientes, porque é o que mais vem se dizendo, né, em jornais, das questões das mudanças climáticas, vimos aí um um evento climático extremo no sul do país, gerado aí por uma zona de alta pressão aqui na parte sudeste, que impediu com que chuvas que foram formadas ali na parte da Antártida, né, uma frente fria com bastante umidade, que era para subir e acabar trazendo precipitação para todo o Brasil, uma zona de alta pressão causada aí pelo desmatamento, monocultura, é, tem uma série de fatores, né, que evitam que essa frente fria com umidade avance durante todo o território brasileiro e concentrou então um rio atmosférico na parte sul do nosso país, ocasionando, infelizmente, aí em rios, né, que foram transbordados, e a gente sabe que muitas das sociedades, na verdade, as civilizações, e principalmente aqui no Brasil, nossas cidades estão sempre próximas de rios, e isso não é incomum. A maior parte das civilizações sempre se alocaram próximos de rios e córregos, porque a gente tem ali, primeiro, uma questão de asepsia, né? Temos também a questão de conseguir levar os nossos dejetos, né, embora, e também temos ali abastecimento de água para poder até tomar banho e pesca, etc. Então, isso é uma questão da civilização, tá? É lógico que deve ser previsto as questões de impacto e também obras para tentar evitar e mitigar esse tipo de evento, né? Mas estamos começando a falar aqui, gente, de eventos climáticos extremos, tá? Inclusive, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi comparado praticamente a uma monção. Para quem não sabe, as monções são ali grandes precipitações de água que ficam mais alocadas na região da Ásia, né? Camboja, China, Laos, alguns países ali que tem essa região de monções. Então, é algo já climático, um evento climático já extremo, e a gente teve praticamente um desses aqui no sul do país, tá? Então, isso é muito importante. E aqui trazendo para vocês, tá? Também alguns dos efeitos das chuvas ácidas, tá? No qual
a gente pode observar aqui algumas destruições de imagens aí históricas de concreto, logicamente que aumenta a acidez da água, causando a mortandade de peixes, destruição, né? Destruição de florestas, inclusive. Mas trazendo aqui um dos principais fatores, tá, do aquecimento global, que aí eu quero trazer para vocês no seguinte ponto. Eu falei para vocês sobre alguns outros gases, tá, inclusive o metano, que pode ser ali juntado, vai se tornar ácido, etc. Mas existe uma questão, uma condensação das informações, quando a gente vai falar sobre carbono, emissões de carbono, que é a função principal do GE, que é o gerenciamento desses gases, tá? O metano, por exemplo, ele também entra nessa somatória. Para quem não sabe, o metano ele é 25 vezes, pela atualização, última atualização do protocolo, o GHG Protocol, ele é 25 vezes mais gerador de efeito estufa do que o CO2, tá? E quando você fizer todos os levantamentos de CO2 emitidos, né, ou seja, de metano, nitrogênio e outros gases aí que podem gerar gases efeito estufa, que a gente vai ver a lista lá no GHG Protocol, que é uma lista bem ampla, todos vão ser convertidos em CO2 equivalente, CO2e, que eles chamam. Ou seja, todos por exemplo, o metano ou outros gases, eles vão ter um fator de multiplicação a mais, mas todos eles vão ser convertidos para CO2 equivalente, tá? Então, é para que você fique ciente. Então, toda vez que você olhar lá, CO2 equivalente, então quer dizer que essa empresa só emite CO2? Não. Eles convertem, às vezes, a quantidade de metano em CO2 equivalente, tá? Então, isso faz com que você não consiga, às vezes, enxergar ali a quantidade de metano, né? Só se você ler o relatório aprofundado, mas tudo vai ser convertido em CO2 equivalente. Perfeito? Bom, aqui para vocês, tá? Tá aqui uma questão de aquecimento global, aqui um dado, tá? Que eu consegui diretamente do projeto Global Carbon Project e do NOAA, que é um sistema, é a agência norte-americana que monitora o Atlântico e as emissões climáticas, tá? As mudanças climáticas, inclusive oceanos, tempestades. Ele seria mais ou menos uma junção do INPE e o IMET aqui no Brasil, tá? Bom, aqui estão os nossos históricos, tá, das emissões, que a gente tem a emissão de CO2 e a temperatura que vem variando conforme. E a gente consegue observar aqui que a partir das algumas quantidades de gigatoneladas, a temperatura conseguiu sobe e não diminui mais. Ou seja, o que comprova a questão do aquecimento, da mudança climática cada vez mais presente, tá? Então, dissociar esses dados que infelizmente a gente acaba observando, né? Hoje a gente temos a ferramenta mais poderosa do mundo e a gente tem também, que são os celulares, as redes sociais, que deveríamos ter, então, ter uma quantidade imensa de informação, informações maravilhosas. Infelizmente, nós somos bombardeados por estudos que são dubitáveis, né? Estudos que às vezes não são adequados e aí induzem ao erro, e aí a pessoa coloca somente lá, faz um comentário, coloca uma questão do estudo, e para quem não consegue, não tem ali talvez o tato adequado para avaliar esse estudo, né, que seria uma conferência entre pares, acaba tomando um viés, achando, então o aquecimento global diminuiu aos últimos tempos, o período não foi associado a isso. Alguém vai lá faz algum estudo que tenta desassociar, por exemplo, o aquecimento global à emissão de CO2. E aí começam a se ter, então, esses distúrbios de informação, e aí o pessoal não acaba não acreditando. Bom, a gente todo mundo que está ciente em redes sociais sabe mais ou menos do que está acontecendo, tá? Então é só para deixar vocês um pouco mais cientes sobre isso, tá? Dos dados. E aqui, esse daqui é um painel de aquecimento global, tá? No qual a gente tem aqui três situações, tá? O cenário A2, tá? Que seria o cenário em vermelho, no qual o aquecimento global em função ficaria aí acima de 3 graus, tá? O cenário A1B, e esse daqui a gente vai falar porque existem vários pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, tá? Que é um painel feito pela ONU, foi eles que fizeram esses painéis eles são divididos em três grupos. Um é sobre alternativas, tá? Eu vou trazer para vocês o nome certinho. Um é sobre alternativas para as mudanças climáticas, o como a gente pode, então, se adaptar a medidas de engenharia, etc. O outro é sobre pesquisa e cenários, que é que foi o responsável por elaborar este plano. E tem uma terceira entidade que, na verdade, discute sobre as questões de como gerenciar os gases do efeito estufa, tá? Então, são divididos em três subgrupos de trabalho. E nós temos aqui a mais tranquila, temos a verdinha, né, que é um cenário um pouco mais, um mediano nessa situação, e temos o cenário azulzinho, que é um cenário até um pouco mais tranquilo, que era o que o pessoal estava falando perdão, até 3 graus na mudança climática. Porém,
Segundo os últimos dados de 2023, se a gente comparar o que foi visto, tá? Nas mudanças de aquecimento global frente a 2023, nenhuma dessas estimativas foi real. A única que foi real foi a do MIT, do pessoal que fez uma extrapolação, né, uma verificação, e utilizou dados mais reais, e nós estamos entre 3,5 e 4 na questão de aquecimento global, seguindo o que já está em 2023. Então, esses cenários aqui são muito positivos frente ao que já está realmente acontecendo, tá? Então, é só isso que eu queria deixar isso claro para vocês. Claro que a gente tem que sempre lembrar, o IPCC é um painel que está ali vinculado à ONU, né? E a gente sabe que a ONU é vinculada a todos os 186 países membros que ajudam a financiá-lo. Então, pode ser ou pode não ser que tenha havido aí certo viés ou certa polidez em alguns dados, né, ou segurança em alguns dados, tá? E já o MIT é uma faculdade de pesquisa extremamente premiada nos Estados Unidos, e os pesquisadores utilizaram dados um pouco mais reais, tá? Principalmente das sondas europeias a Copérnicos, que faz a leitura dos dados na temperatura do oceano, a quantidade de CO2 presente na atmosfera, as mudanças, o gradiente total de temperatura, entre outros, tá bom? Só para deixar vocês cientes com relação a isso. Bom, trouxe para vocês e o Brasil não é diferente, tá? Nós perdemos, inclusive, nós temos uma grande quantidade, vocês vão entender o quanto a questão de monocultura está associada à questão da mudança climática, por quê? Nós temos sumidouros de CO2. O que seria um sumidouro de CO2? Bom, uma floresta, ela nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Todo mundo aqui sabe a lei da conservação de massa de Lavoisier, correto? As florestas, elas sugam o CO2, acumulam no caule das suas árvores, né, e soltam o oxigênio. Então, acumula esse carbono. Quando nós fazemos a retirada dessas florestas, a derrubada dessas florestas, esse sumidouro de carbono, né, está ali juntando, né, guardando esse carbono, e a gente faz a queima, ou então retira essas florestas, ele volta então a estar presente na nossa atmosfera, por meio da queima ou pelo meio de transformação de massa. Então, esse é o ponto que é muito importante. Quando nós fazemos a derrubada dessas florestas, as questões de monocultura influenciam diretamente. Fora que nós perdemos também o fator das árvores que fazem essa retirada do CO2 e faz então tenta fazer essa amenização nessa questão com relação ao clima, tá? Então é importante deixar isso muito claro para vocês, para a gente entender onde está o fio da meada, tá? Bom, e aqui a questão da influência humana está na variação da temperatura média global em relação aos anos de 1850 e 1900, com as temperaturas observadas em simulações matemáticas. Então veja, o observado é esse vermelhinho, a simulação com os fatores humanos e naturais, tá? Então aqui já observando dois fatores importantes, a simulação tanto envolvendo os fatores humanos e as naturais. Veja que a simulação matemática e o observado estão muito próximos, tá? Uma zona de erro aí de 0,2, 0,3. Então a gente vê que esse estudo aqui está muito adequado frente ao que foi feito na simulação matemática, o que está tendo de dados realmente. E veja que a simulação somente com fatores naturais não faria que a alteração da temperatura global passasse nem de 0,5 graus Celsius. A gente ficaria entre 0,4, 0,3 ou 0,2, nessa variação aí de 0,3 para mais ou para menos, tá? Então, essas informações aqui indicam que as atividades antrópicas, né, as atividades humanas, são responsáveis pelas questões dos gases do efeito estufa, tá? E contra fatos, não há argumentos. Bom, aqui para trazer para vocês, então, agora nós vamos trazer então aonde está e como fazer o gerenciamento dos gases do efeito estufa, tá? Existe uma série de normas, tá? Que é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, introduziu aqui no nosso país, né? Desculpa, introduziu não, trouxe, né, por meio de um debate com a sociedade civil, entidades governamentais envolvidas, né, especialistas no assunto, e fizeram uma série de normas para então auxiliar para que a gente pudesse então implementar o GHG protocolo, tá? Então, nós temos aqui é uma norma da série, tá? Essa 14.064, que eu coloquei da série, porque existem várias e cada um tem a sua função. Então vamos juntos aqui observar. Temos aqui a especificação e orientação a projetos de quantificação, monitoramento e elaboração do relatório das reduções de emissões ou da melhoria das emissões de gases do efeito estufa, tá? Que é a 14.064.2, na qual ela vai auxiliar nessa orientação para validação e verificação desses dados, das declarações, tá? Nós temos a 3,
que é a especificação e orientação para validação e verificação de declarações relativas aos gases do efeito estufa, tá? Nós temos a 14065, requisitos para organismos de validação e verificação de gases do efeito estufa, tá? De formas de reconhecimento. Então, aqui seria para quem vai auditar, verificar esses dados se estão adequados ou não, tá? E como fazer essa avaliação correta desses dados, ok? Inclusive, tem cursos de auditores, tem empresas muito bem certificadas no mercado para fazer esse tipo de avaliação, ok? Desculpa. Quantificação, a 14069, que é a quantificação e elaboração de relatórios de emissões de gases do efeito estufa para as organizações. Então, orientação para a aplicação da 14064.1, que é prioritária, que é a norma que vai te orientar a como fazer realmente a quantificação e a elaboração desses relatórios e como você faz, então, a validação de cada um deles, tá? E aqui, para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe aqui um fluxograma de como, para ficar um pouquinho mais claro para vocês e visível, palatável, tá? Então, nós temos aqui a 14064 é projeto de desenvolvimento de gases de efeito estufa para organizações. Então, aqui você vai fazer os inventários, etc., as declarações. A 14064.2 é quantificar, monitorar e relatar a redução das emissões e melhorar a remoção, tá? Então, é para quem já implementou processo ali de melhoria contínua, avaliação, etc., tá? E nós temos aqui a 14067, que é conforme a unidade funcional, ou CFP, parcial conforme a unidade declarada. Relatórios de estudo, tá? Desses gases, de como está sendo feito, as declarações, como está sendo entregue essas informações à sociedade civil de forma geral, tá? Bom, todas elas vão ter as declarações, tá? De gases de efeito estufa, que são relatórios que são publicados. Para quem nunca viu um relatório, ele é muito longe de ser um documento muito gigantesco, muito robusto, então convido vocês aqui a darem uma lidinha. É bem interessante, bem para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos esse contexto. Por exemplo, você tem órgãos como ah, deixa eu pensar aqui. Pronto, a eletronuclear, se vocês jogarem aí na internet, inventário de gases de efeito estufa, Central Eletronuclear de Angra dos Reis, que é a Angra 1, Angra 2 e Angra 3 que está em construção. Lá você vai ter, porque eles têm esses dados, eles fazem parte, se eu não me engano, acho que da Eletrobras, não lembro da holding, talvez eu esteja errado. Bom, mas se vocês jogarem, vai aparecer lá essas informações, no qual eles estão presentes dentro de uma holding, né, que elaborou um relatório dizendo que cada unidade, quanto cada unidade emitiu de CO2 equivalente, quais são as emissões e quais são as progressões que eles querem e as formas de redução, tá? Muito interessante, não é um relatório comprido, 20, 30 páginas no máximo, e você consegue então entender como que esse relatório, como é que você vai ter que preparar essas informações até chegar aqui. Bom, Ahn, bom, aí aqui é 63 para validação, requisitos de organismos de validação. Então, aqui está um fluxograma bem claro de como fazer essas normas e como elas funcionarem de uma forma geral, tá? E aqui a principal, que é a especificação com a orientação do nível da organização para a quantificação e notificação desses gases do efeito estufa, tá bom? Essa é a norma mais importante. Então, a gente observar sobre ela, só trazer aqui uma questão de definição para vocês, tá? Gases de efeito estufa, o que são? São constituintes gasosos na atmosfera, tanto naturais quanto antropogênicos, e aqui é importante a gente definir esse natural e antropogênico, porque quando você for fazer a quantificação desses dados, tá? Só um momento, pessoal. O tempo aqui em São Paulo está muito seco. Bom, só para você entender, então, nessa questão, até a antropogênica e as emissões naturais também devem ser observadas, tá? Porque são emissões diferentes e algumas podem ser cabidas a serem colocadas em um determinado momento e outras não, tá? Que, inclusive, nesse gás, nesse inventário, você vai poder colocar, por exemplo, áreas que você está fazendo plantio de árvores, por exemplo, uma mata ciliar, uma recuperação de uma margem de uma APM, uma área de proteção de manancial, aonde essas quantidades de árvore, quantidade de metros quadrados que você colocou, ou hectares, tá? Para uma quantidade gigantesca, eles vão entrar como remoção desses gases, tá? Então você vai conseguir fazer essa quantificação até você tentar chegar a uma empresa zero. O gás que eu emito e as ações que eu tomo para sugar, né, para retirar esse CO2 da atmosfera, elas são equivalentes. Então, as minhas atividades empresariais antropogênicas daquela região já são neutralizadas pelas atividades que eu fiz de mitigação, tá? Então, vai ser mais ou menos nesse rumo que a gente vai poder enxergar, tá? Então, aqui, que emitem radiação em ondas de comprimento específico dentro do espectro de radiação infravermelha, tá? Na qual é emitida pela atmosfera e vai ficar ali retida pelas nuvens. Ok, então, isso aqui acho que não tem muita
Acho que isso aqui não é muita novidade para ninguém, tá? Aqui nós temos alguns, quais são esses gases, tá? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, nós temos o ozônio também, os clorofluorocarbonos, que são os CFCs ou os HFCs, que são substâncias que também elas têm já duas classificações, tá? No caso das CFCs, dos CFCs e dos HCFCs, elas entram como SDOS e GS. O que são SDOS? SDOS são substâncias que destroem a camada de ozônio, tá? No caso do CFC, ela é menos perigosa para destruir a camada de ozônio, que é um outro grande problema, porque a camada de ozônio protege a nossa atmosfera de raios cósmicos, então estamos falando de radiação ionizante, tá? Emitida por estrelas, emitida pelo próprio Sol, no qual poderia aí ocasionar ou agravar, aumentar índices aí de câncer, câncer de pele, entre outras questões, tá? Então a camada de ozônio tem essa grande função. E o CFC, ele é um SDOS que destrói a camada de ozônio, porém ele é menos perigoso que o HCFC, tá? O HCFC, ele tem o mais alto índice de destruição da camada de ozônio, por isso ele foi criado e tem um certo controle, até envolvendo o IBAMA, sobre a gestão e o uso dessas substâncias no Brasil, tá? Tem muitas delas, inclusive, que são proibidas. Mas acho que isso é assunto para um outro webinar, tá? Para a gente falar sobre SDOS. Então, os clorofluorocarbonos também são parte dos gases que também não só destroem a camada de ozônio, mas também aumentam, agravam a questão da efeito estufa, ok? Bom, ahn, aqui alguns dados, tá? Só para vocês poderem ter. A fonte é o próprio Ministério do Meio Ambiente. Então, nós temos aqui 60% do que tem hoje de emissão é de CO2, temos 15% de metano, 5% de óxido nitroso. Entre emissões, nós temos dos CFCs 12% e 8% do próprio ozônio, ok? Bom, aqui tem algumas questões que eu tinha já comentado com vocês, tá? Da questão dos sumidouros, processo que remove os gases do efeito estufa, reservatórios de gases do efeito estufa, tá? É um componente, além da atmosfera, que tem a capacidade de acumular, armazená-los e liberá-los. Aqui nós estamos falando de florestas, também estamos falando de solos. Solos, inclusive, aquele. Nesse solo, não sei se vocês têm bom conhecimento, talvez, de geologia, mas também temos camadas de solo que são muito perigosas, e aqui o pessoal até recentemente um pessoal fez um estudo no qual, se o aquecimento global continuar, nós temos uma camada de solo chamado permafrost, que é um solo congelado. Esse solo congelado, se a temperatura do globo começar a subir muito, ele é um solo com uma quantidade relativa orgânica, né, de quantidade aí de massa orgânica presente nesse solo, que se esse solo descongelar, ele pode ser que ele emita uma grande quantidade de CO2 na nossa atmosfera. Então veja que não existe como a gente falar sobre dinâmica atmosférica, a gente falar sobre gases do efeito estufa, só observando uma disciplina isolada. Tá? Envolve química, envolve geologia, envolve meteorologia, envolve estudos de dinâmica atmosférica, envolve vários setores, envolve preservação ambiental, envolve a preservação de áreas de manancial, envolve medidas de engenharia para conter. Então, por favor, eu quero que vocês entendam que é um assunto relativamente não é simples, tá? Também não é tão complexo, mas exige uma atenção e uma adaptação, vamos colocar dessa forma, para que você consiga enxergar que várias disciplinas serão necessárias para que você possa entender a fundo este assunto. Tá bem? Tá bem? É somente isso que eu gostaria de deixar bem claro. E aqui nós temos aqui algumas emissões, tá? E alguns dados para vocês, como as emissões das indústrias por combustíveis fósseis, tá? Os incêndios e os desmatamentos. Aqui, para quem não sabe, GT é gigatonelada, tá? De CO2 que são emitidos, 4,7 gigatoneladas, e ppm, que é partes por milhão, para quem também talvez não conheça essa, essa medida, tá? Bom, aqui, de forma geral, para todos vocês observarem, então, estima-se que há pouco mais 50% do CO2 antropogênico é absorvido pelas florestas e oceanos, sendo os oceanos fundamentais para a absorção, tá, desse CO2. O pessoal fala que a Amazônia absorve muito, é o pulmão do mundo. Não é uma afirmação talvez tão correta, tá? Os oceanos têm uma função maior na questão da absorção do CO2 do que a própria floresta em si, tá? Acho que
óbvio, por conta disso, a gente tem o planeta Água, né? Como muito, tem até em músicas, 75% do planeta Terra é formado por oceanos, por água, né? Então a gente tem uma grande absorção por parte disso, pelos fitoplânctons, pelas próprias algas, entre outros, ok? Bom, aqui agora vamos falar, vou mostrar para vocês, me dá só um segundo, deixa eu abrir a planilha do GHG Protocol, porque eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ela é, tá? Para que a gente possa observar. Essa planilha do GHG Protocol, ela está disponível, ela é gratuita, tá? Tem o pessoal, se eu não me engano, da FGV, que auxilia a trazer essa atualizar esses dados e ficar lá disponível para todo mundo. Então, quem quiser fazer o download, é só colocar GHG Protocol, planilha, vai ser direcionado, se não me falha a memória, ao site da FGV, que auxilia, né, a fazer essa atualização anual. Você se cadastra lá, ele vai te mandar essa planilha, você vai conseguir fazer o download, e sempre que eles fizerem atualizações, você também vai receber a planilha mais atualizada, e eles vão inclusive justificar. Olha, alteramos aqui, encontramos um certo erro, etc. É muito bacana essa planilha, tá? Deixa eu só ver para vocês, para a gente poder observar ela juntos, e aí vocês poderem já ver a cara desse rapazinho aqui. Um segundo, por favor. Tá aqui. Só abrir. Aqui. Maravilhoso. Bom, para quem nunca viu, tá? Então, essa daqui é a planilha do GHG Protocol, tá? No qual não tem muito, não é um bicho de sete cabeças para utilizar, tá, gente? Inclusive a minha tá de inventário de 2022, tá até desatualizada. Peço desculpas, mas foi só para aqui a título de demonstração, tá? Então não leve esses dados aqui como sendo os mais ferrenhos, tá? A atualização, a planilha mais atualizada de 2024 vai estar presente lá no site do GHG Protocol, tá? Essa daqui não deve ser utilizada. Mas vamos lá, somente por uma questão de introdução e explicação, vai servir de forma maravilhosa. Então aqui você vai observar as fontes de emissão, qual que é, então agropecuária, manufatura, comercial, institucional, de energia, que existem vários setores que podem fazer a descrição, tá? Aqui para quem tiver dúvida tem a introdução que vai explicar cada uma, como funciona. Lembra que eu comentei com vocês? Escopo 1, TCO2e, ou seja, tonelada de monóxido, de dióxido de carbono equivalente, tá? Sempre vai estar em CO2 equivalente, como eu expliquei para vocês, as conversões, tá? Aí nós temos aqui as planilhas. Então vai ter aqui combustão estacionária, na qual você vai vir e vai reportar cada uma delas, tá? Inclusive aqui eu deixei uma reportada porque eu utilizo nos meus treinamentos de gás de efeito estufa para que a gente, para que os envolvidos, né, os alunos possam em si treinar como fazer esse reporte frente a cada equipamento que tem dentro da sua empresa. Aqui as quantidades de CO2 em quilograma unidade, tá? Que já está pela questão do acetileno, do alcatrão, a quantidade de metano que é emitida por ele durante a sua queima, etc. Tá? Então estão todos aqui já cadastrados. Temos aqui a combustão móvel, tá? De equipamentos caminhão de transporte, por exemplo, emissões fugitivas. Temos aqui as de segundo escopo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que são de consumo de energia, tá? Por abordagem de localização. Então, quanto essa unidade consome, e aí você pode tanto colocar os dados mensalmente, tá? Que é o mais adequado para que você tenha então uma noção real de quanto está sendo o seu consumo de eletricidade em megawatt em cada mês, e você então possa entender de forma geral por que a sua organização consome mais é, energia, por exemplo, em janeiro, né? Ou a conta está mais cara. Ah, pode ser que estemos ali à mercê de uma bandeira vermelha, né? Da Eletrobras. Pode ser que estejamos aí na questão de segurança hídrica do Brasil não esteja tão legal. E a partir daí você começar então a tentar desenhar alternativas, por exemplo, um parque solar, né? Em cima da sua própria empresa, para você então reduzir a quantidade de dependência do setor elétrico provido aí pelo próprio governo, né? E você então diminuir o seu CO2 equivalente que você está consumindo então por meio de uma energia renovável e limpa. Estou aqui dando um simples exemplo, tá? Fica à mercê de vocês usarem a imaginação e verificarem principalmente os investimentos onde sua empresa pode quanto a isso. E principalmente focando em diminuir a questão do CO2 equivalente em tonelada, tá? Então temos empresa por abordagem, perdas por abordagem e localização, compra de energia elétrica térmica, tá? No caso aí de a compra de termoelétricas por alguma questão de falta de energia no seu local, ou às vezes porque pode ser mais barata, a gente sabe que o Brasil é gigantesco, tem dimensões continentais, a gente pode ter variações do preço da energia em função da sua localidade, tá? Temos também aqui a categoria 3, tá? Que são de escopo 3 sendo transportes, upstream, downstream, que a gente chama de, por exemplo, podendo ser trazidos aqui.
Eu vou trazer um exemplo um pouco melhor, mais adequado ali para o transporte rodoviário, mas são atividades que não são obrigatórias. O que é obrigatório é o de primeiro e de segundo escopo, tá? O de terceiro escopo ele não é obrigatório, mas tem ali atividades que dentro da empresa são relativas e são interessantes a se controlar. Por exemplo, viagens de funcionários internacionais, né? Que as pessoas gostariam, então, que acaba sendo, né, uma geração de CO2, né? Viagens internacionais de um funcionário, etc. São um pouco menores, né, a depender do escopo da empresa, né? Às vezes é uma empresa só de consultoria, não tem um carro, um equipamento, e os profissionais viajam muito. Então, às vezes, nessa situação, pode ser que a maior emissão seja em si do terceiro escopo, tá? E não do primeiro e do segundo escopo. Então, é importante a gente observar que nem sempre avaliar cada situação. Às vezes pode ser mais interessante a um a 2 ou pode ser que a um e a 2 não vai te trazer ali uma quantidade de toneladas de CO2 equivalente que vai gerar, mas devido às suas atividades e à sua especificidade, a de escopo 3 é a mais adequada. Tá bom? Beleza, então temos essas daqui, inclusive operação de resíduos sólidos, entre outras, tá? Então é só para vocês poderem observar aqui, e no final ele vai trazer para você, quer ver que eu quero mostrar para vocês aqui, só um segundinho. Aqui, o resuminho. No final, você vai ter aqui, ó, toda a quantidade de CO2. Veja que bonitinho que fica. Eu gosto muito dessa planilha, porque para você poder tomar decisões e verificar onde realmente está o gargalo, o tendão de Aquiles, ela deixa muito claro. Por exemplo, ela vai dizer a quantidade de CO2 que foi emitida pelo escopo 1, tá? São atividades diretas da empresa, de fabricação, manufatura, etc, tá? O que é gerado em escopo 2, tá? Inclusive de qual substância? Então, de CO2, de metano, de óxidos de nitrogênio, os HCFCs, os PFCs, entre outros aqui, que temos muitas outras substâncias, tá? E aqui embaixo você vai vendo emissões biogênicas, né? Emissões e remoções biogênicas desses gases do efeito estufa, combustão estacionária, combustão móvel, emissão fugitiva, e basicamente são essas informações aqui, gente, que vai para quem ficar curioso e querer dar, falando, mas e esses dados aqui, Henrique, onde é que eu encaixo isso daqui? São basicamente esses dados, pessoal, que vai no relatório do inventário de gases do efeito estufa, tá? Porque você fez esse inventário e o GHG Protocol essa ferramenta aqui é para você fazer o inventário. Depois você vai replicar esses dados, essas informações, no seu relatório de gases do efeito estufa para toda a sociedade civil, de forma geral, a quem interessar, tá bom? Então, bem interessante, bem simples, depois que você faz esse inventário, deixar aqui as informações bem claras, tá? Bem explicativas aonde tá sendo dito. E essas aqui são outros tipos, tá? De CFCs, tem o bromometano, tem muitas substâncias aqui, inclusive, que são utilizadas, duvido que vocês até já tenham ouvido falar, muitas são utilizadas para desinfecção, de grãos para embarque aduaneiro, tá? Controle de pragas, etc. Então, realmente metilclorofórmio, inclusive, é uma delas. Acho que o bromometano também se enquadra como uma das suas atividades de uso. Os halons regenerados, que são esse grupo de halons, são utilizados para os extintores de incêndio, que são os de pó químico, que é para extinguir alguns tipos específicos, tá? Então, temos aqui uma grande quantidade aí de outras substâncias que também, caso vocês queiram ter ciência, é muito importante, porque cada vez mais você começa a entender, nossa, nem fazia ideia que essa substância em específico poderia causar um gás do efeito estufa, e você tem o uso dela diário dentro da sua unidade, e talvez não tenha um controle tão adequado. Aí, bateu a consciência, observou aqui que precisa, então a partir daí desenvolver um controle em cima dela para então diminuir essas emissões. Perfeito? É mais ou menos nessa ideia que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, a gente observou já então essa questão aqui. Eu vou depois deixar, eu disponibilizo o link para vocês, tá? Junto com o material, eu falo com o nosso pessoal para mandar para vocês o link aonde vocês podem fazer o download desse GHG protocolo mais atualizado, para que vocês possam aí brincar internamente, caso queiram, tá bom? Bom, aí nós temos aqui o Programa Brasileiro de GHG Protocolo, tá? Que eu comentei com vocês, que trouxe, que é um dos objetivos, cumprimento com a FGV e a WRI desenvolveram essa ferramenta, tá? E é a ferramenta do GHG Protocol, exatamente aquela que a gente estava observando, só que é a minha, um pouquinho desatualizada, só para a gente lembrar, tá? Bom, e os fatores para emissão sugeridos, tá? São ferramentas que são baseadas em publicações reconhecidas internacionalmente, tá? Com métodos do IPCC 2000 e 2006, dos Estados Unidos da EPA e da DEFRA, que são, entre outros órgãos que ajudam a aferir ali as quantidades. Por exemplo, em 2021, se não me falha a memória, o metano estava em 24 vezes um fator de multiplicação. Já esse ano subiu para 25. Então eles vão sempre atualizando ali conforme os estudos que vão sendo publicados. Então vão atualizando para que a gente possa então melhorar a nossa
verificação no nosso inventário dos gases do efeito estufa, tá? É importante deixar isso claro. Bom, cada empresa emprega os valores da emissão específico, tá? E mesmo devem ser declarados e informados no inventário. Nenhuma questão aqui diferente. Então, fontes de escopo 1 são aquelas dos quais a organização possui responsabilidade direta, tá? Então, manufatura, produção, transporte de, quando é sua direta também, tá? Transporte de cargas, matérias-primas, etc, tá? Escopo 2 são aquelas das quais a organização possui responsabilidade também direta dentro dos funcionários, consumo de energia, tudo mais. E nós temos também o consumo de nível 3, tá? Que é muito importante também, mas eu quero deixar para vocês algo um pouco mais claro aqui. Mas primeiro vamos falar do seguinte, tá? Lembra que eu comentei com vocês que o IPCC ele tem três grupos e subgrupos de trabalho. Então, aqui, o grupo um que ele aborda a temática do clima, como as mudanças dos gases, tá? Aerosóis na atmosfera. O grupo 2 que avalia a vulnerabilidade dos sistemas naturais e socioeconômicos frente às mudanças climáticas. A gente sabe que países limítrofes, né? Países principalmente que estão que tem ali, basicamente, que são ilhas, né? Tem a probabilidade, inclusive foi feito até um evento na ONU, um presidente discursando, onde há 20 anos atrás era uma praia e ele conseguia, inclusive, tinha casas, residências ali. E tinha um presidente de um país insular que estava fazendo uma discussão, né? Uma explicação da questão da mudança climática, onde ele estava com água praticamente no joelho, de terno e gravata, fazendo a sua explicando para a ONU o quanto é importante a questão da mudança climática, o quanto está sendo afetada por esse país, tá? Então, tivemos aí várias situações, inclusive isso me deixou muito emocionado no momento, porque realmente as mudanças climáticas estão aí, tá? Bom, e o grupo 3 que avalia as opções de mitigar a mudança climática através da mitigação, né, da limitação ou mitigação de algumas emissões para o gás do efeito estufa, tá? Então, temos esses três grupos de trabalho dentro do IPCC, que foi criada pela Organização Meteorológica Mundial, tá? Que está vinculado aí ao Programa das Nações Unidas do PNUD, ok? Só para deixar vocês bem bacana. Agora, para a gente ver aqui os escopos, que eu acho que é legal também, deixar vocês bem claros com os escopos, porque eu acho também, no começo, sempre que eu falo isso com os meus alunos, os escopos deixam um pouco confuso. Então vamos lá, vamos dividir aqui esses escopos e vamos trazer aqui de forma direta com alguns exemplos, tá? Então, o escopo 1, que são, tá? Quem é a responsabilidade? Então, aqui, equipamentos próprios, tá? Inclusive, é obrigatório o escopo 1 a ser reportado, tá? Não tem como. Desculpa, você fazer um inventário de gases de efeito estufa sem considerar o escopo 1 e o escopo 2, tá? Que são obrigatórios, somente o escopo 3, que é opcional, tá? Importante deixar isso claro. Mas vamos lá. Então, escopo 1 abrange fontes de emissões diretas de gases do efeito estufa, tá? Sobre as quais as organizações possuem responsabilidade direta, tá? Inclui emissões provenientes de atividades e processos internos, queima de combustível, instalação da empresa, geradores de energia, frotas de veículos próprios, entre outras fontes, tá? Então, essa é a fonte 1, escopo 1, tá? Ah, queria trazer para vocês, tá, pessoal? Só lembrando, aqueles que ficarem até o final do nosso webinar, que já está acabando, esqueci de falar isso logo no começo, mas vão receber, inclusive, um bônus, tá, da Intertalks. Então, só para deixar vocês claros, a gente já está até aqui, para quem está gostando do tema, acha que é interessante. A gente vai deixar um bônus para vocês, tá? Eu devia ter falado isso no começo, mas é maravilhoso. Qualquer coisa, se vocês tiverem algum colega de trabalho que acabou deixando esse webinar e foi para alguma reunião, por favor, depois repassem esse bônus para ele. Eu vou já publicar para vocês daqui a 2 slides. Vamos só terminar essa questão aqui nesses escopos, tá? Já estamos chegando na nossa reta final. Bom, temos também aqui as fontes de escopo 2, tá? Que são aquelas de emissões de energia, aquelas de emissões, tá, indiretas de energia. Então, elas englobam aqui fontes indiretas de GE, tá? Como equipamentos que consomem energia elétrica de forma individual ou agrupada, tá? Responsável pela geração dessas emissões e desempenha um papel de recolher as informações de energia que é apresentada, consumida pela empresa. Ou seja, o reporte é obrigatório para essas duas, porque nós temos aqui os gases de efeito estufa que são emitidos de forma direta e o consumo de energia que o consumo de energia para muitas pessoas pode não fazer muito sentido, mas tecnicamente tem, tá? E é fundamentado que tem o seu consumo, tem a sua geração de CO2 a partir desse consumo, dependendo de matrizes energéticas, tá? Que são escopos que devem então ser desenhados, feito inventariado sobre isso, saber onde que está sendo o maior consumo, para então tomarmos medidas a partir disso, tá?
E aqui, o escopo 3 que eu comentei com vocês, tá? Que são todas as emissões indiretas não incluídas no escopo 2, tá? Que ocorrem na cadeia de valor da empresa. Emissões ligadas à companhia, com matéria-prima adquirida, viagens de negócios, deslocamento de colaboradores, tá? Até inclusive até empresa, descarte de resíduos, transporte e distribuição, tá? Quando não é feito de forma direta. Esse já não é obrigatório, mas novamente eu ressalto aqui para vocês que ela é uma parte interessante, porque ainda que o escopo 3 não seja obrigatório, porque ele vai trazer para você uma ideia, tá? Ele vai trazer ali uma mensuração para você entender quais são os primeiros, os hotspots, tá? Então, quais são ali na cadeia de abastecimento, onde estão os pontos quentes, tá? Onde é a sua prioridade, ok? Nós vamos ter também como identificar os recursos de energia da sua cadeia de abastecimento. Então, se você consome mais energia por meio de hidrelétricas, se você consome mais energia por meio de termoelétricas, e a partir daí começar a criar alternativas para não ficar tão dependente a isso, tá? Identificar fornecedores líderes, quais são os retardatários frente ao desempenho de sustentabilidade, ou seja, você vai, perdão, você vai começar a abrir o círculo circuncêntrico da sua empresa, ou seja, avaliar os stakeholders, quais são os mais competitivos, quais são empresas que estão, assim como a sua, né, uh, mais empenhadas e dedicadas em fazer o controle das suas emissões e manter a sua pegada de carbono. Então, logicamente que se você filtrar esses fornecedores, tá? Melhor, isso vai melhorar a sua pegada de carbono, vai melhorar o seu índice, tá? Do seu inventário de gases de efeito estufa, vai deixar ele cada vez mais real e cada vez mais você vai induzir parceiros à sua causa, que é evitar essa questão de mudanças climáticas, tá? Identificar também questões de oportunidades de eficiência energética e redução de custos na sua cadeia de suprimento, ou seja, criando alternativas de transporte, tá? Dentro delas. Envolver fornecedores e ajudá-los a implementar essas iniciativas de sustentabilidade, ou seja, se o seu fornecedor está vendo, você está exigindo dele, ele quer também fazer parte, você já sabe como fazer, né? Uma empresa de grande porte que decidiu fazer isso, você pode então auxiliá-lo por meio de alguns comentários, né? Alguns cases que você implementou ali diretamente, para que ele então continue sendo um fornecedor competitivo, né? Para você, às vezes por questão diretamente de questão de valor, né? Ou questão de parceria, muito tempo de trabalho, então você ajuda ele a se perpetuar dentro da sua empresa, tá? E automaticamente você vai gerar uma melhoria da eficiência energética dos seus produtos. Você pode inclusive, colocar isso como um selo e diferencial dentro da sua empresa, ok? E isso cada vez mais é um diferencial dentro de todas as indústrias, tá? Bom, principais benefícios. Aumenta a credibilidade, consistência e transparência da quantificação desses dados, tá? Aumenta a integridade ambiental da quantificação de gases de efeito estufa, óbvio, né? Porque é um sistema reconhecido internacionalmente para você seja feito, tá? E um dos mais importantes, que aqui já tem se tornado um case de mercado para muitas empresas, a entrada no mercado de carbono, que você pode comprar e vender créditos de carbono a partir do momento que a sua empresa, então, controla, tá? Você pode, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Aterros sanitários ganham muito dinheiro com relação a isso, tá? Entre outros ramos aí específicos de empresa, tá? Facilita, claro, facilita o desenvolvimento e a implementação de ações para mitigação, uma vez que você sabe aonde estão os gargalos, aonde você tem que atuar. Tá? De forma geral, esses alguns benefícios da execução do inventário de gases de efeito estufa, tá bom? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria comentar com vocês, uma introdução de forma geral, tá? E agora eu vou trazer para vocês um bônus que vai ser aqui disponibilizado para todos vocês. Bom, a Intertox, nós vamos fazer o curso de gases de efeito estufa, tá, pessoal? Se não me falha a memória, vai ser no dia 15. Deixa eu só verificar aqui, porque eu acho que eu posso estar me esquecendo. Não sei. Ahn, Fernanda, você poderia só verificar quando que vai ser o curso para mim, por favor, enquanto eu continuo aqui nessa questão do bônus? Se eu não me engano, vai ser no dia 15. Eu confiro para vocês, a Fernanda vai dar uma verificada, ela vai mandar aqui para mim. Mas se não me falha a memória, é no dia 15, tá? Tô com a memória um pouco ruim. E vocês vão poder. Ah, não, 19/9. Ó, aqui. Eu já tinha colocado essa informação. Me desculpem, é que tá ali. Eu vou apertando, né? Perdão. Bom, então vamos ter o nosso curso de gases do efeito estufa de gerenciamento. O curso vai ser durante um dia todo. Vocês vão estar conversando comigo, tá? Durante o dia inteiro a gente vai entrar, vamos fazer exercícios, vamos observar relatórios de gases do efeito estufa, inventários, vamos ver como eles foram feitos, quais escopos diferentes de vários tipos de indústria, quais os pontos importantes, tá, a serem observados. Vocês vão poder trazer cases individuais de vocês para que a gente possa, então, auxiliá-los a cada vez mais a desempenhar um papel adequado dentro da sua organização e poder, principalmente, tá,
auxiliar nessa implementação. Tá? Então, aqui vai estar para vocês esse desconto. Por favor, usem esse código, tá? Desconto WebinarGE, no qual vocês vão ter um desconto de 20% para o curso, tá? De inventários do gás do efeito estufa, que vai acontecer no dia 19/9, em ambiente totalmente online, tá? Muitas pessoas nossas hoje são clientes da Intertox. A gente tem visto que o pessoal adorou essa questão de remoto, né? Onde você pode ter um ganho de produtividade, sem precisar se deslocar e ter uma excelente absorção de todo o material e conteúdo que é discutido, tá? Então, vai ser totalmente online, então para que você que estiver me acompanhando aí do Amazonas, ou aqui do Rio de Janeiro, ou aqui mais próximo, Minas, Santos, etc., todos vocês vão poder acompanhar esse curso, poder tirar as suas dúvidas, então tá aqui uma oportunidade para vocês, tá? Esse código vai ficar disponível até um dia antes do curso, ou seja, no dia 18/9, tá? Então, por favor, quem tiver interesse, vai ser o maior prazer ter você lá comigo, conversando, podendo trazer o seu case, e a gente poder cada vez mais fomentar conhecimento. Esse é um compromisso na Intertox. Afinal, nós somos uma consultoria de segurança química, tá? No qual nós desenvolvemos soluções, seja para a questão do risco químico, toxicológico e ambiental, e esse é um dos pilares nossos, auxiliar a um mundo livre de questão do risco químico de forma geral, tá? E auxiliar a segurança química. Bom, a gente sempre está presente nas plataformas, tá? Então, aqui na Intertox está presente no Facebook, no Instagram, estamos também no LinkedIn. Não sei se a gente estava no Twitter, novo X, mas de qualquer forma já não está mais valendo, então esqueçam, tá? Com relação a isso, até que as medidas judiciais sejam atendidas. E nós sempre publicamos aqui atualizações frente a webinars, atualizações de legislação, atualizações que estão sendo discutidas em comissões da BNT, etc. Nosso corpo técnico é muito envolvido, tá? Caso queiram informações sobre nosso grupo de nossos treinamentos, tá aqui disponível, tá? O nosso e-mail para tirar algumas dúvidas, treinamento@intertox. E esse aqui é o meu próprio e-mail pessoal dentro da empresa, caso tenha alguma dúvida, algum conselho, alguma observação, algum esclarecimento, eu vou ficar muito feliz de ler. Adoro ler comentários, tá? Inclusive sobre as dúvidas, aprecio muito isso. E caso você também queira, tem a nossa newsletter, que a Intertox nós enviamos mensalmente, onde todo o nosso corpo técnico condensa as principais informações que a gente vê nas questões de legislação, questões que estão sendo debatidas nessas comissões técnicas de trabalho. Nós fazemos um compilado bem objetivo para que vocês sempre fiquem cientes como estão indo as conduções junto aos órgãos regulatórios, tá? Então, também é um maior prazer ter vocês nessa nossa newsletter e nos acompanhar com relação a isso, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos então ir para as nossas perguntas e respostas. Vou responder algumas aqui, vamos observar, por favor, só um momentinho. Bom, a Sandra Rutter Mark. Sandra, por favor, se eu não pronunciei seu sobrenome correto, eu peço desculpas, tá? Um sobrenome muito rebuscado, no qual volta e meia a gente acaba não pronunciando de forma adequada. Eu peço até desculpas, tá? Mas vamos lá para a sua dúvida. Existe uma plataforma que traga informações para verificar, por exemplo, estado, município e cidade para embasar o tema, onde se possa utilizar em apresentação para trazer o assunto para a nossa área de atuação? Sandra, me corrija se eu estiver errado, tá? Caso não, por favor, que você mandou um questionamento aqui, eu não vou acabar podendo trazer novamente uma explicação, né? Retornando para você, que eu só vou responder uma pergunta de cada, mas meu e-mail tá lá, tá? Você viu, h.zubikov@intertox, tá? Por favor, se eu não responder de forma do que você estava pensando, por favor, manda o e-mail que a gente refina e eu vou buscar, a gente vai buscar e conversar. Ao que eu entendi, uma plataforma seria governamental, que traria como estão essas questões de emissões atmosféricas. Se for isso, tá? Atualmente no Brasil ainda não temos um Power BI bem adequado. Esse assunto, inclusive, está sendo discutido, tá? Inclusive, puxando uma regulamentação. Eu imagino que até o final do governo Lula, tá? O Lula 3, a Marina Silva, com o Ministério do Meio Ambiente, vai criar uma questão um pouco mais adequada sobre a questão do mercado de carbono, uma regulamentação mais adequada sobre ele, tá? Por enquanto, a gente ainda não tem dados adequados. Então, nós temos as próprias empresas que, de uma forma, como não tem uma legislação obrigando, e esse inventário é facultativo, elas mesmas fazendo essa questão do inventário. Porém, o PNUMA,
que é lá esse painel, junto com o IPCC, lá eles já possuem alguns dados mais adequados, tá, sobre os inventários que estão sendo explicitados, tá, e aonde cada país como é que está as suas emissões, aonde eu convido você a ir lá dar uma olhadinha. Lá as informações estão muito mais adequadas, tá? PNUMA, inclusive, é um órgão, um senhor de um órgão, tem ali informações muito bem condensadas e a gente não esperava isso menos de um órgão vinculado às Nações Unidas, tá? Então, ali vai trazer para você um patamar bem interessante de como está essa discussão, talvez num ambiente mais global. A gente não podendo identificar isso de uma forma um pouco mais micro, né? A gente podendo dar um zoom ali, por exemplo, numa situação em São Paulo, em Minas Gerais, quem sabe, né? De como está indo essas correlações. Porém, existem dados, tá, que possa auxiliar, que aí vai ter uma certa interpretação, tá, e conhecimento. Você pode utilizar informações da sonda Galileu, né, não é a sonda Galileu, desculpa, Copérnicos, que faz aí da ESA, que é a estação a Agência Espacial Europeia, tá? No qual ela monitora a questão das emissões de CO2 em cada país, as quantidades, e tem lá até quantidades emitidas por país. Então, isso aí pode dar para você, talvez, um pouco mais da informação, caso seja essa a sua pergunta, tá? Um pouco mais de informação de como é que está o patamar no Brasil, de forma geral, inclusive vendo as emissões ali, que sempre são informações públicas, tá? Que estão lá disponíveis. E você pode, então, verificar como é que está sendo as emissões em tempo real do que está sendo observado, tá bom? Bom, vamos para a próxima pergunta. Do Gabriel Zulch. Como devem ser feitas as escolhas nas categorias do escopo 3? Pode ser escolhido ou devemos fazer todos, excluindo, por exemplo, que não faz sentido se eu não tenho franquia, não calculo franquias. Gabriele, desculpa, eu pensei que fosse Gabriel, peço até desculpas, tá? Gabriele, é interessante o seu ponto, tá? O escopo 3, como ele é aberto, tá? Ele é facultativo, ou seja, você pode observar se faz sentido ou não. Você deve observar aonde está o seu uso mesmo. Por exemplo, se você tem uma quantidade pequena de profissionais, que está fazendo o seu transporte, a sua locomoção, vamos imaginar que você é uma indústria alocada ali num único estado, pouquíssimos profissionais seus se locomovem até lá, os profissionais, quando vão até a empresa, se deslocam aí numa média de 2 quilômetros, né? Nessa questão, chegando até a empresa. Você observe, então, que talvez o escopo 3 não seja tão interessante para você. Não no primeiro momento, porque o deslocamento é muito baixo, os profissionais vão pouco a outros municípios, a outros estados, a sua gestão de resíduos ali também não foge muito. Então, se você sabe que se você observar hoje, você vai ver que as fontes, elas representam uma quantidade irrisória frente ao escopo 1 e ao escopo 2, que é em si a empresa como um todo, tá? Então, eu acho que vai dessa avaliação, você entender o que para você é interessante ou não, para que então você inclua nesse escopo, tá? E ele é livre, tá bom? Ele é livre e você pode incluir ou não, tá? Então, faz sentido que você faça essa avaliação individual de como é o seu meio produtivo, como é a sua empresa, de forma geral. Bom, pessoal, bateu o nosso horário, 11 horas. Eu agradeço imensamente a todos que mandaram aqui os questionamentos, tá? Prometo Paulo Rogério Apostólico, Carolina Pereira, Larissa Lopes, Sandra, inclusive, entre outros. Vou fazer a resposta, vou responder todos vocês por e-mail, tá? A gente consegue extrair esse relatório, eu respondo todos, prometo para vocês, só dá um tempinho, porque a gente recebeu também algumas outros questionamentos, temos aí mais de 15, e aí eu vou respondendo vocês gradativamente, a gente vai conversar por e-mail, inclusive refinar essa dúvida, tá? Eu agradeço imensamente o período que vocês ficaram aqui conosco, mais esse webinar da Intertalks, no qual nós temos, e eu pessoalmente tenho um prazer imenso, pessoal, de trazer conhecimento e discutir aqui ferramentas que podem fazer com que o nosso mundo consiga melhorar, entrar um pouco nos eixos, né? É um grande prazer, um imenso. E para quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais desse assunto, lá no dia 19 do 9, nesse mês aqui, 19 de setembro, a gente vai estar fazendo esse curso, daqui a 15 dias, de gases de efeito estufa. Deixo aqui o convite a todos vocês, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, a gente vai poder bater um bom papo referente a isso, tá? Bom, para todos eu desejo então uma excelente semana, tá? Um ótimo dia de trabalho para todos e até a próxima. Todos nós da Intertox agradecemos demais a presença de vocês. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.